Então, vamos começar, né? Então, hoje, sexta-feira, né, é o dia que a gente costuma reunir aí a equipe, né? Para quem entrou agora, sejam muito bem-vindos. Toda sexta a gente vê um horário, às vezes no início da tarde, 2 horas, a gente vai mudando para que alguns que não conseguem ir mais tarde possam se conectar, porque de fato é uma oportunidade, né? De a gente. Aqui o operado, gente. O operado. O operado tá bem, aqui não apareceu. Aí é uma oportunidade de a gente trocar ideias, né, do que, de como está desenvolvendo o trabalho, né, fazer perguntas, se desenvolver. Então é um momento realmente de a gente se conectar com o time, né? E aqui a gente está se conectando com quem quer fazer o negócio, né? Porque para você tirar um tempinho da sua agenda para entrar é porque você quer fazer acontecer. Então é realmente muito importante, tá? Esses momentos. E como foi muitas promoções, né, durante esse mês, realmente cada mês é uma coisa inédita que a gente nem espera que possa melhorar o mês anterior, né? E aí esse mês foi bastante e a gente está com algumas ideias de como vocês podem usar, eu também já estou usando, né, estratégias para ampliar nossa carteira de clientes com essas promoções, né? Então, aqui é a nosso treinamento de hoje era para começar às 7, e aí a gente ia até umas 7h30 para poder, que é algo rápido, né? Mas como não deu certo a promoção, vou colocar ele e depois a gente vai fazer o programado, né? Que é uma entrevista aí com a Valéria. Então, continua aí conectando entre a gente, porque a Valéria, ali, aquela Novais ali, aquela chique, ela entrou há 4 meses nesse negócio. Gente, presta atenção. 4 meses no negócio. Já do dia que eu fiz o post para cá, já aumentou o negocinho dela. Ela mandou, não, não é mais aquilo, ó, mas até o momento era mais de 8.000 reais, trabalhando pela internet, fazendo o horário dela, né? Ela faz um outro trabalho voluntário para dividir o tempo, é dona de casa. Ela ganhou uma moto, já está quase fechando para ganhar o cruzeiro de férias com o marido dela. Então, assim, esses exemplos de dentro do time é para mostrar que esse negócio é real, né? Não é assim, às vezes você vê assim a galera que a gente nem conhece postando coisa, até pode pensar, será que isso é verdade? Para mim tá tão difícil. Gente, a gente vai perceber aqui que as dificuldades é para todos, né? Eu lembro até de uma mentoria, de uma convenção do ano passado, né? Que foi feita uma dinâmica lá que mostrou que quem tinha mais resultados eram os que mais tinham recebido não. Como assim, né? É porque quanto mais você bate, mais não recebe. Mas quanto mais não recebe, mais sim você também recebeu, né? Porque para receber muito não, você bateu em muitas portas, né? Então a gente vai aqui se conectar com a experiência da Valéria, né? E vamos assim pegar um papel e caneta, por favor, porque é muita promoção e aí é muita estratégia também. E às vezes você fica, não entendi direito essa. Aí até você anotando, quando finalizar, a gente vai deixar uns minutinhos, aí você já tiram as dúvidas, né, para poder ficar bem interativo, tá bom? Então, o primeiro passo, né, eu queria destacar aqui para vocês, eu vou abrir o coisa por aqui mesmo, né, que não está atualizando esse. Isso, a Valéria está falando, isso vai ter insights, né? Insights que também vão ser usados na entrevista de hoje, que é para vocês, os convidados, assim, tanto essa como a outra seria muito bom, né? Ó, vamos direto aqui para a parte da Telecom, tá? Eu queria falar com vocês. Quem é que está sabendo que a iGreen, ela liberou para todos os licenciados usar a portabilidade de telefonia, né? Então, antes, a pessoa até podia fazer, mas ela não ganhava nada. Então, ninguém tinha motivação para fazer, né? Então, a iGreen agora liberou, né? Deu o que eles chamam de all-in para telecom. Quem não tinha feito a portabilidade vai ganhar 50%, tanto do quilowatts, 50%, e 50% também em dinheiro da comissão, né?
Isso vai valer para ativação do cliente, né? Para ativar para o plano, ativar para o Pro, né? Então, aqueles que tinham dificuldade, estão numa região que não tem conexão green, podem usar essa estratégia da portabilidade, mesmo que ainda não tenha feito o upgrade, tá? E aquela promoção continuou, tá? Aquela promoção lá, 5 clientes, 250, 10, 500, 25 mil clientes, ou R$ 1.000. E o quilowatts dobrado para quando o cliente faz no cartão de crédito, tá? Aí já lembrando esse ponto, o cliente faz no cartão ali no aplicativo, mas depois você já diz assim, olha, agora você pode escolher qual você pode entrar em contato no suporte, pedir o link para você preencher qual é a data que você quer fazer as recargas e ficar recorrente, para você não ficar se preocupando em ficar ativando aí a tua telefonia, já ficar ali automático. Então, gente, isso dá ali uma constância no cliente, tem cliente que esquece, fica chateado que ficou sem crédito, né? E aí a gente fica recebendo 400 quilowatts, tá? Então já incentiva ele fazendo o cartão desde o primeiro para entrar 400. Aí vamos lá, a primeira estratégia com relação à telecom é a gente usar esses bônus do mesmo jeito que a iGreen está fazendo. Vocês perceberam qual é a sacada da iGreen? Ela está investindo para ter cliente. E esse investimento está tendo retorno? Está assim, né? Quem é que acompanha aí o status do Thiago, né? Do Felipe, né? O Felipe estava colocando lá que nos meses anteriores, nesse período, ele tinha 300 e poucos clientes na base já. Hoje tinha 1.000 e poucos, né? Que dá para fazer esse filtro agora lá no escritório, né? Vamos fuçar lá para a gente ver os brinquedinhos, né? Mas olha, pensa bem, a iGreen ela está disposta a investir, a dar um carro, a dar uma moto, a dar Pix, para ter o cliente. E ela está compartilhando um bônus adicional para a gente ter a coragem de fazer a mesma coisa que ela. Ela ainda assim está pagando para a gente fazer isso. Então, esses bônus extras a gente pode usar de sabedoria e granjear clientes em potencial para ajudar a alavancar nosso negócio. Por exemplo, você conhece alguma lojista, alguma amiga sua, tem uma lojinha, é sacoleira, tem ótica, conhece alguém assim que é próximo de você? Ou mesmo que não seja, mas quanto mais quente o contato, mais rápido dá o resultado, né? Tem alguém aqui do time até que já fez o que eu sugeri na quarta, não sei se ela está aqui, a Geisa, e ela disse que a mulher topou na hora. Essa pessoa já era cliente de energia. Aí então ela topou aí fazer isso com os clientes dela. Aí qual é a ideia, gente? Você pode ofertar para a pessoa fazer um test drive com a nossa portabilidade. Olha, a promoção é o seguinte, para quem é empresário, a gente está ofertando um test drive. Você vai ter a nossa portabilidade, você vai ofertar um desconto para os clientes, a própria loja pode fazer a conexão da loja ou da sua casa com a indicação da sua portabilidade, e você pode estar indicando e ter os clientes fazer você ter um giro para ganhar Pix a cada vez. O que você pode fazer? Pode dar esse giro, esse dinheiro que der, como uma recompensa para o cliente. Ó, traga sua conta de luz, traga sua conta de luz aqui, que você vai ter um desconto todos os meses na conta de luz, vai concorrer a um Pix, e aí aquele valor ali você ganha já como um prêmio da loja para você, né? Por quê? Porque aquele prêmio é de quem rodou, né? Do cliente que está indicando. Mas esse cliente pode fazer o que quiser com o seu dinheiro, né? Com o seu dinheiro. Então, ele pode fazer um jogo de marketing dentro da sua própria loja. Então, isso vai ajudar o cliente a indicar mais cliente e ainda pode falar. E aí, depois disso, você pode indicar outras pessoas e ganhar Pix, né? Então, é uma das maneiras, né, de fazer algo assim. Porque tem gente, galera, tem gente que já ganha o dinheiro suficiente. Então, ela tipo assim, não, isso aí não, para mim dá ganhar 25, 50,
100, não importa, vai me demandar de algum jeito. Mas às vezes fazer uma jogada de marketing dentro da empresa, para eles já é interessante. O que você acha? Seus clientes vão ter um clube de benefício, né? Para ter desconto em 30 mil lugares, vão ter desconto na conta de luz, e aí você vai fazer essa motivação para eles ganhar isso daí e trocar por produtos na loja que vai converter em vendas para a loja e mais clientes vão dizer, ah, vai lá que eles estão dando Pix. Então, isso daí, gente, pode ser também uma estratégia. E a pessoa, você pode falar que vai pagar para ela essa portabilidade, pagar 54, porque 5 chips que vem na tua caixinha já vai te dar 250. 250 para tu pagar para 5 vai dar quase isso, né? Aí você já fica ativo no plano, já se torna pró. Aquele cliente vai jogar um monte de outros clientes, né? Você pode fazer com isso, por exemplo, com uma pessoa que ela é influencer, né? Olha, eu tô aqui com uma proposta, a Green esse mês está dando um carro, está dando uma moto para os clientes, né? E a gente tem uma proposta para você. Eu sei que você tem o seu valor, mas tem uma maneira de você ganhar mais do que o seu valor de stories, né? Se a cada pessoa que entrar com você, você tiver um giro para ganhar de 25 a 500 reais, seria interessante para você? Rapaz, dependendo da pessoa, vai jogar todos os dias, vai ficar melhor, porque ela não vai ficar aquela coisa só uma vez, né? Que ela vai ganhar, quanto mais clientes, melhor. Não é aquela coisa de, eu vou cobrar 200 reais e pronto. Se ela tiver resultado bem, se ela não tiver bem também. Ele vai ganhar a cada vez, né? Que alguém entrar pelo link dele, né? E aí pode fazer essa estratégia. Olha, você essa semana já fez também, deu certo essa daí, tá? Com uma pessoa que eu dei a dica. E o rapaz fez na hora, né? Na hora ele fez a portabilidade e já começou, né, aí a pegar as ideias para montar o vídeo e fazer a divulgação. Não foi para mim, foi para uma licenciada minha. E aí, então, assim, tudo isso é estratégias que está funcionando, né? Eu tenho outra estratégia que eu estou fazendo, né? Vamos chegar lá, mas eu chego no que eu ia falar agora. Mas, assim, com relação à portabilidade, gente, podemos fazer isso, tá? Por quê? Porque tem gente que a conta de luz não entra, já tem placa solar, né? E aí a gente pode encontrar essa maneira de ajudar a pessoa a indicar clientes para a gente. Os 100 clientes para ganhar o Cruzeiro é muito possível esse mês, é muito possível. Basta você encontrar pessoas dispostas. Você fazer a sua divulgação, pegar aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que assistiram live e amaram o negócio, mas não tem dinheiro, não tem nem cartão, só tem muita coragem? Então você pode fazer isso. Olha, eu vou fazer aqui um negócio com você. Você paga só a portabilidade? Pode oferecer, mas nem para portabilidade. Vamos fazer assim: me indica 5 clientes. O primeiro, você retorna para mim o giro. O resto do giro é seu. Pronto. Dá um jeito, gente. Vamos dar um jeito. Bora dar um jeito. Ó, por exemplo, teve uma aqui que ela mora numa casa que é alugada e ela já queria entrar no negócio, só que ela não pode ter MEI. Ela está numa modalidade que não dá para ter MEI, mas ela pode ter uma renda extra, mas não dá para ela a questão do MEI. E aí, o que que ela fez? O que que eu fiz para ela? Falei, olha, agora tem uma maneira de você ganhar um dinheirinho aqui com a iGreen sem precisar ter MEI, sem precisar investir nada. Pega isso daí, gente. Anota isso daí. Agora existe uma maneira de você ganhar dinheiro na iGreen sem investir nada, sem precisar de MEI, que alguns têm essa barreira. Como assim? Me diz aí. Então, agora você ganha Pix imediato. Basta indicar cliente, você ganha Pix imediato. E aí, o que que acontece? Essa amiga não tem conta de luz, o nome dela, que era no nome da casa alugada, e ela sempre muda, então fica assim, se entrega, se passa ou não passa, né? E o segundo, o telefone dela é corporativo, não tinha como ela colocar o nosso chip, porque ela já tem um corporativo que não depende dela. Então, eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, olha o jeitinho brasileiro. Você vai usar o meu Pix de telefonia, eu tenho minha Telecom, eu tenho o meu link de cliente, você vai usar o meu
meu link. Então, todo cliente seu, quando validar, eu vou filmar aqui qual foi o giro de rolete e passo o Pix, meu Pix para você. Pronto. O já está trabalhando para mim. Então, esse mês eu quero levar a minha mãe. Não sei vocês. Eu e Júnior já estamos certo no Cruzeiro, mas vocês estão sabendo, né? Que quem já tinha ganhado o Cruzeiro pode ganhar de novo, né? Aí pode levar uma terceira pessoa com você fazendo as 100, né? Então, eu quero botar meus clientes para trabalhar. E olha o que eu vou fazer. O que eu vou fazer aqui, vou compartilhar com vocês. Eu vou fazer um banner. Eu sou cliente iGreen. Aí botar o espaço. Desde quando, de onde o cliente é, quanto já economizou, né? Já fez, né, Patrícia? Então é muito legal o cliente que já comprou a ideia de indicar, a gente fazer um bannerzinho, né, para ele. Eu sou cliente, então sempre que o cliente diz, você quer participar? Então eu vou te dar aqui um presente para ajudar na tua divulgação, certo? Eu fiz uma edição do vídeo do Márcio Garcia, onde mostra quando a pessoa for falar do desconto, olha aqui, entenda melhor esse desconto, já manda. Então, eu vou mandar os prints para vocês no grupo, tá bom? Não deu tempo ser assistente de operada é muito corrido. Mas eu vou mandar para vocês os prints de algumas mensagens, né, de como é que eu falo, como é que eu ensino o cliente a indicar clientes, né, alguns textos prontos que eu dou para eles, só para ele já passar para a pessoa, né, e aí já está começando aí os clientes em se movimentar, né. Então, vamos fazer isso. Se o cliente não tem cadastro de conta de energia, a gente vai fazer esse lance da portabilidade, tá? Aí, mais uma vez, relembrando, a portabilidade, gente, quando ela entra na portabilidade, ela ganha um voucher, tá? Ganha um voucher. O novo cliente Green, o cliente que indica o licenciado a nova portabilidade. Isso é o voucher. Só ganha o giro quando o cliente indica outro cliente. Cliente Telecom ou Green indicando um de Green, tá? Certo? Só para ficar mais claro, que hoje ainda percebi algumas pessoas estavam na dúvida. Nós, licenciados, não ganhamos giro pelos nossos cadastros. A gente ganha o giro se a gente usar o nosso link de cliente para fazer a indicação, tá? Aí, o que eu ganho, o que eu perdo se eu usar o meu link, né? Meu link de cliente. Eu não perdo comissão imediata, tá? Eu não perdo a contagem para as promoções. No caso, quem é cliente Green vai perder a metade da comissão, né? Vai ganhar cashback. Vai ficar o cashback na sua conta de luz, né? Igual como se fosse um outro cliente normal, que a gente divide nossa comissão com o cliente cashback. Mas é muito válido, né? Porque vai fazer o nosso marketing. Ó, eu sou cliente, faz igual aquele acionista que eu botei o vídeo agora. Eu sou cliente iGreen há tantos anos, né? Que ele desde o início da iGreen já é cliente há mais de 2 anos, economiza na conta de luz, né? E agora a iGreen, né? Até ele usou uma expressão que eu achei legal. Numa campanha com o Márcio Garcia, né? Está fazendo uma premiação para os clientes. Aí já fez ali ao vivo o giro. Então, isso é um marketing que as pessoas acham que não é real, que é golpe. Não, é verdade, né? Já entra sim. Então, vai ser bem legal. E a gente está incentivando todos os licenciados que têm cadastro na conta de luz ou de portabilidade a usar o seu link para os cadastros desse mês, para que você faça o giro, né? E grave o vídeo, né? Aí você fala, né, seu nome, de onde é, né, que é cliente Telecom, pode falar, se for Telecom, sou cliente Telecom, né, sou cliente iGreen Telecom, e como cliente eu estou tendo acesso a prêmios, né, numa promoção desse mês, eu vou aqui resgatar um giro Green, né, vamos acompanhar, e vai, assim, bem, bem curtinho mesmo, bem objetivo, então vai ser bem bacana, tá? Aí, ainda falando sobre a portabilidade, gente, tem alguns licenciados que estão com dificuldade de fazer a migração porque pagava mais barato
com a operadora anterior, né? Quem aí tá nesse caso, né? Eu mesmo pagava R$ 25, né? Para Vivo, né? Será que é negócio mudar para a Green Telecom, pagar R$ 30 a mais? O que é que você falaria para convencer o seu cliente? O que é que eu falei para mim mesmo para fazer minha portabilidade, né? Eu falei para mim mesmo, a Vivo não está me pagando comissão para me indicar ela, não. Como é que eu vou vender um serviço que eu mesmo não estou usando? Se o cliente me perguntar e você está usando? E como cliente, o que é que me convence que é uma boa oferta para me falar para os meus amigos? Gente, a iGreen é a única operadora que dá direito a um clube de desconto em mais de 30 mil lojas, né? Agora, na cirurgia do Júnior, a gente foi fazer a compra das medicações do pré-operatório. Meu Deus, eu ainda vou até gravar aqui o tanto de desconto. Eu acho que foram R$ 200 de desconto, viu? Foi 70% de desconto na Drogazil que a gente pegou. Então, assim, é real. A pessoa, mesmo que não use tanto remédio, todo lugar tem Drogazil, tem Pague Menos. Essas lojas funcionam, loja online também, né? Então, a gente realmente está levando uma coisa que é muito vantajosa para a pessoa. Olha, que uma compra que você faz já paga teu crédito, né? E agora, como a gente está falando, a iGreen vai fazer isso todo mês. Gente, quando uma coisa pega na iGreen, ela repete. Então, vai continuar tendo premiações para os clientes. Então, a pessoa que é do Telecom, lá da Oi, paga R$ 25, R$ 30, vai concorrer a Pix imediato? Vai, não é nem concorrer, vai ganhar Pix imediato, vai concorrer a prêmio? Vai. Então, a gente tem que encher a boca, menina, tu tá sabendo da telefonia que te dá direito a desconto em 30 mil lojas? Enche a boca para falar do teu serviço, gente, é muita vantagem. Faz a tua portabilidade, né? Não se prende a R$ 30, porque tu vai ganhar muito mais, né? Realmente vestindo a camisa da empresa que você é tua, né? É tua. A empresa é tua. Tu comprou tua parte, né? Pagou a tua licença. Então, essa é a tua empresa. Vai usar a telefonia da tua empresa, viu? Então, essa é a minha dica para vocês. Aí, o que mais? Vamos lá, passando aqui os slides. Sim, missão seu investimento de volta. Missão seu investimento de volta. Quem que entendeu essa promoção, né? Essa promoção, assim, eu achei que a do mês passado era a melhor de todas, essa ficou mais fácil, né? Porque antes só ganhava os 2.000 se você ajudasse os seus dois diretos a se tornar prol dentro dos 10 dias, né? Era quase missão impossível, né? Mas aí agora não. Você faz as 5 contas, coloca 2, já ganha 1.997. Né? A Val, não sei se a Val já entrou, a Val fez isso, ó. Mês passado, dentro de 10 dias, ela colocou 2 pessoas e colocou as 5 contas, tá? Então, aproveitando já para reforçar uma coisa, quando entra um novo no nosso time, a gente precisa sentar com ele e falar assim, olha, tem muitos caminhos, você vê que tem muito material, muita coisa, mas a empresa já estudou o melhor modo de você começar o negócio. Você tem que ter um começo. Qual é o começo? É o essa expansão, porque vai desbloquear os royalties. Se tu vende placa antes de desbloquear o royalties, tu vai ganhar menos, sem necessidade. Se tu faz Mercado Livre, vai estudar, vai enfrentar, né? E fazer. Mas se você não fizer essa expansão antes, você vai perder, porque desbloqueia royalties. Que é os royalties, gente? É comissão em dinheiro, não é ponto, não, é dinheiro. Tipo, até se você coloca uma pessoa no negócio, ao invés de ganhar 300, você já ganha 370. Gente, é uma porcentagem muito a mais, sabe? E aí faz diferença. Aí por que tem gente que entra na Green e depois fica reclamando que não está ganhando dinheiro? É porque está fazendo do seu jeito. Tem o jeito certo, tem qualquer jeito e tem o seu jeito. Você está fazendo de qual dos três? O jeito certo, a empresa está pagando para tu fazer o jeito certo. Começa com 5 contas e faz
duas pessoas, dois empreendedores, né? Pensa na pessoa que tu conhece que mais gosta de trabalhar por conta, que gosta, conhece pessoas, é comunicativa, está buscando uma boa oportunidade, né? Então fala com ela, tem live toda semana, tem live gravada curtinha, tem live de todo jeito, para você apresentar. Ah, eu não tenho tempo para assistir. Pronto, tem uma de 4 minutos. Ah, eu não consigo assistir ao vivo. Não, vamos assistir essa gravação e a gente faz uma ligaçãozinha. Então, a gente tem que ir adaptando com as pessoas, né? E eu não sei se ele está aqui, que ele nunca falta, ou tem um amigo aqui, que ele entrou já há uns meses, ele sempre convida pessoas. Aí ele falando assim, olha, estou começando a colher, viu? Esse mês ele já colocou duas pessoas, as duas primeiras ele colocou, e teve pessoas que começou há 3 meses a assistir e tomou a decisão agora. Então, a gente também, enquanto a pessoa não disser assim, eu não me mande mais, a gente pode perguntar, você quer continuar por dentro aqui das novidades? Ah, quero. Pois então, vou te colocar no meu grupo VIP. Vai ali cultivando, de vez em quando chamando o privado a pessoa. Você viu a novidade que saiu na live? Né? E aí, essa é uma, gente. Essa é uma novidade que vale a pena a gente chamar aquela pessoa que já assistiu, né? Ó, a iGreen lançou aqui para você ter os 1997 de volta em 10 dias, né? Em 10 dias. Teve várias desses dias, gente, que só eu falar assim, olha, a Green está me dando uma licença Volch se eu ajudar duas pessoas a se tornar Pro, que é ter 5 contas. E essa promoção também vale para o novo, hein? Aí eu falei assim, olha, se você me ajudar a conseguir 2 empreendedores, eu vou ajudar ele a ser Pro. E essa licença vai ficar para ti. É minha, eu posso vender foi o que eu quiser, mas eu vou te dar ela. Que tal fazer isso com aquela pessoa que você sabe que tem o perfil, mas no momento está sem cartão, tá num momento difícil? Olha, joga a pessoa na live aqui, vamos aqui que eu vou te ajudar. Entrando duas, né? Quanto mais cedo fazer isso, porque tem até o fim do mês para ajudar ela a ser pró, né? Se ela entrar no fim, gente, faz o jogo. Faz o jogo, nem que seja de você pagar a portabilidade dela e dizer assim, ó, agora você paga para mais 4. Para ela ser pró ainda esse mês e liberar o voto da pessoa. Dá um jeito, né? Para fazer essa licença entrar para essa pessoa. Então, muito boa também essa, né? Então, resumindo, em 10 dias a pessoa faz 5 contas, conecta 2. E se ela ajuda esses 2 dela até o fim do mês a ser Pro, ela vai ganhar uma licença prêmio, né, Volt, e isso está aberto para todos, não só para os novos, né, a parte do Volt, tá? Aqui sobre a questão da campanha dos clientes, do iGreen Premia, se alguém tiver alguma dúvida também, podem perguntar, tá? Podem perguntar aqui no final. Mas com relação às estratégias, é essa, viu, gente? Eu não sei se estou esquecendo alguma coisa, mas depois eu vou passar aqui, os prints aqui para vocês. E agora vamos aqui para a parte importante da noite, ó, com a nossa amiga Valéria. E aí, no finalzinho, eu vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Sobre tudo, sobre tudo. Bem-vinda aqui, Valéria. Deixa eu olhar se teu áudio. Pronto, muito bem-vinda, viu? Prazer tê-la conosco aqui nesse treinamento especial. Né? É um orgulho ter você no time. E fala para ir para o povo, Valéria, de onde é que você é, quanto tempo você está na iGreen. Boa noite, pessoal. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu sou de Cabo Frio, Rio de Janeiro, e eu estou na iGreen hoje, exatamente hoje, completam 5 meses de iGreen. Oi, Hoje assim, estamos fazendo essa comemoração aí com a iGreen 5 meses, né? que legal, que legal. Agora me diz uma coisa, Valéria, quando você entrou assim, entendeu o negócio, né?
que você esperava? Qual era o teu, assim, tua previsão? Eu, por exemplo, em junho pensava assim, nossa meta é ganhar R$ 3.000 por mês, tá ótimo, para pagar as contas, viver tranquilo. E você teve assim uma meta, teve uma ideia de o que você estava precisando? Sim, né? Eu tenho um objetivo de renda recorrente, né? Que eu ainda estou conquistando, mas em relação ao retorno de ganhos que eu já tive ao longo desses meses, né? Me superou, né? Porque existe uma diferença no que você ganha e o que é renda de fato, né? Renda recorrente que vai cair todos os meses. Então, eu ainda espero aumentar minha renda recorrente, porém, eu fiz uma conta breve hoje, Hum, né, do que eu já ganhei na iGreen, que deu R$ 9.241, né? E uhum, aí eu dividi pelos meses todos. Mas quando eu comecei, eu não trabalhei muito. Então, assim, eu acho que a minha chave virou depois de abril para cá. Mas mesmo assim, vamos considerar os 5 meses, né? Considerando tudo, tem uma renda aí de quase R$ 1.900 mensais. E aí eu fiquei pensando, né? Arredondando isso. Às vezes a pessoa trabalha 44 horas semanais para ela tirar aí um salário mínimo. É a realidade de muitas pessoas hoje, né? E aí eu trabalhando meio período parcial, né? Do meu jeito. Tem dia que eu não trabalho, tem dia que eu trabalho um pouquinho mais. Mas assim, não chega essa quantidade aqui, tanto de horas, né? Não uhum, é um CLT que eu tenho que bater ponto, o horário que eu faço. Então, assim, eu estou satisfeita com o que eu vim ganhando ao longo dos meses, né? Fazendo esse esforço. Tem gente que já ganhou mais, tem gente que já ganhou menos, né? A gente não tem que se comparar. Mas, uhum. assim, fiquei satisfeita de fazer esse cálculo aqui, né? E chegar nessa média aí. Trabalho online, em tempo parcial. Eu não tenho feito um trabalho de rua, na verdade, eu fiz um dia só. E aí eu percebi assim que eu tenho uma rede de contatos muito grande que eu não fiz ainda essa rede de contatos. Então eu falei, talvez assim um vizinho ou outro já sabe do meu trabalho, né? E eu já consegui conversar um pouquinho, mas bater porta ainda não foi algo que eu fiz. Aí já tive esse resultado aí. Que top, né, gente? E assim, nós nem estava no script aqui, né, Valéria? Mas eu vou comentar. A Valéria já vinha do marketing, né? Só que era de produtos, né? E o que é que te chamou a atenção assim na iGreen, né? Você que entende qual é o desafio do marketing de produto, o que é que você pode falar sobre isso? Sim, né? Eu tava em outubro para cá, outubro até janeiro eu trabalhei com Herbalife, né? Uhum. E eu me dediquei muito. Até postei um stories, quem me acompanha no Instagram, né, viu? Eu me dediquei muito, eu trabalhei, eu ralei, eu gastei dinheiro, eu investi e eu queria muito que desse certo, né? Só que comecei a me frustrar muito, porque eu tinha que tirar dinheiro do meu bolso para comprar um produto que não é barato, para vender para um público, para todos os públicos, e a gente sabe que nem todo mundo tem dinheiro para comprar um produto que, apesar de valer a pena, não é um valor tão acessível, né, para a realidade da maioria das pessoas. Então eu suava ali para bater meta da empresa de pontuação, né, que existe, e para vender os produtos. Então eu cheguei a vender produto preço sem lucro, porque eu tinha que bater uma meta de pontos, né, para poder ficar ativa no mês. Então aquilo já estava me deixando muito desanimada, porque eu sempre fui a pessoa de comprar o negócio que eu tô, né, vestir a camisa e falar, eu vou fazer. E aí, só que eu tava me esforçando, mas eu não tava vendo um resultado. E aí foi quando uma grande amiga que tá aqui, né? Agradeço ela todos os dias. Quando eu falei com ela, na verdade, eu queria vender o produto para ela, né? Mandei uma mensagem e aí ela falou assim, me retornou, né? Falou que já tinha usado um produto, inclusive ela já tinha até sido dessa empresa. E aí ela falou da energia, ai, sua conta, como é que tá? Mudou de assunto. Eu falei, minha conta ainda não tinha mudado recente de casa, ainda não tá no meu nome, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas isso aí, como que é isso aí, esse negócio de energia e tal? Porque eu já tinha visto muita gente Uhum. postar sobre isso, mas eu não dei valor. Porque eu estava era outro momento, eu não estava pensando em mudar de negócio, eu estava querendo dar certo onde eu estava. E aí, como eu estava frustrada exatamente no dia que ela ligou, eu estava assim, desanimada. Aí ela falou: eu posso te ligar? Eu nem gosto muito que me ligue.
Eu sempre rejeito ligação. Eu falei, tô sem tempo. Não, ela insistiu tanto que eu falei, tá, liga. Aí a gente conversou e ela falou, entre várias coisas que ela falou que me chamou a atenção, foi uma frase. Ela falou assim: se a pessoa tiver que escolher entre comprar o shake e pagar a conta de luz, o que que você acha que ela vai escolher? Aí eu falei, não tem nem o que explicar. Mulher Só se for sabida, doido, viu? né? Essa Vai mulher ficar sem luz, sabida, viu? vai ficar sem energia. Aí eu falei assim, cara, esse negócio é diferenciado. E aí eu, né, no mesmo dia não tinha dinheiro ali para investir, tava trabalhando igual louco, só tava com dívida no cartão, mas dinheiro mesmo que nada. Aí eu falei com meu marido, falei, amor, olha só, a Green Energy, não sei o que, a gente virou a noite pesquisando vídeo de Tiago, de não sei quem. Eu tenho um licenciado que tá aqui, que fez a mesma coisa que eu fiz. E aí viramos a noite pensando e estudando, estudando, e aí ele falou: esse é o negócio. Vai que vai dar certo. E aí ele comprou a ideia antes de mim, né? E me incentivou muito e me ajudou, né? E aí eu vim parar aqui, mas foi dessa forma aí. Que legal, viu? Agora, o que todo mundo está querendo ouvir, viu, Valéria? Como é teu método? Como é que tu capta o cliente? O que é que tu fala? Tu manda mensagem, tu liga, tu faz o quê, né, mulher? Porque é quantos clientes mesmo, em média? Gente, ela tornou pró o detalhe. Ela ajudou a tornar pró. 11 ou foi 12 pessoas? 13 pessoas. 13. Ela ficou com medo de perder esta moto, saiu tornando pró mais gente do que precisava para a moto. 13 pessoas. E aquele método lá, né? Aquele método do que eu falei aqui, põe conta debaixo da pessoa. Porque tem gente que entra, dando aqui, abrindo uma aspa. Tem gente que entra, entendeu que é um bom negócio, mas parece que ainda não é o momento dela, no sentido de que ela está com uma preocupação, ela não está conseguindo estudar, ela comprou, mas ela só quer fazer daqui 3 meses. Só que a gente que está vivendo do negócio, eu, a Valéria e alguns outros, só faz a green. Se não fizer dar certo, cadê o dinheiro? Então, nesses casos, gente, compensa a gente ir atrás do cliente, põe na pessoa, põe na pessoa. Aí foi isso que a Valéria fez. Ela acha que ela ia perder a moto porque a pessoa entrou, mas não está no momento dela. Conta aí para nós, como é que tu tem, recebeu uns 50 clientes, jogou conta em um monte de gente aí e ganhou esta moto. Foi isso mesmo, gente. Assim, a Fê não perguntou, mas eu fechei a graduação de gestão, né? Agora em junho. E aí já tenho a Experience em Uberlândia ganho, né? Para ser o próximo convite do evento. E aí ir para a sede com R$ 1.000 de custos, né? A moto elétrica. Então a moto veio para mim em abril, né? Eu entrei em fevereiro, não trabalhei muito, foi bem o que a Fê falou, às vezes não é, não, você ainda estava respirando a dívida do outro negócio, tentando entender a guinha ainda, então fui em passos lentos. Mas quando surgiu a oportunidade da convenção, já nem ia falar sobre isso, mas só dando um parêntese, porque ela vai acontecer ano que vem, né? Então, assim, vale a pena você se programar. Porque eu já vim do multinível. Então, eu sei o quanto que é impactante quando você conhece a empresa mais fundo, né? Você conhece de fato a empresa, quem que é o responsável. Então, eu queria entender como é, que energia, o que que é que esse povo fala, como é que é. Eu queria viver mais perto disso. Então, eu fui lá na convenção em abril, e aí lançou essa ideia da moto, né? No mês de abril. Eu estava bem longe, porque em abril eu estava com 2 licenciados. Eu tinha fechado meu S expansão. Na verdade, eu fui para a convenção sem ter fechado essa expansão ainda, só com a estrutura, porque a minha licenciada não tinha fechado 5. E aí eu fui para a convenção, cheguei lá, teve a moto, a ideia da moto foi lançado, né? E aí 10 novos até o final de junho com 5 contas. Eu falei, cara, será que isso é possível? E aí, né, comecei esse trabalho aí. Mas em relação a clientes, né, que você perguntou. Cliente, como é que eu tenho feito essa captação? Eu procuro fazer. Eu já fiz testei vários métodos, mas eu vi que o que tem funcionado para mim é uma pergunta direta, objetiva e curta. Eu tenho usado isso para tanto pessoas próximas a mim que eu conheço, próximas não quer dizer que eu convivo sempre, mas que me conhece em algum momento, e para
frios. Então, eu sempre uso o nome da pessoa. Quando eu faço um disparo, porque eu tenho mais de 5.000 contatos no meu telefone, porque eu já trabalhei com vários negócios. Então, hoje eu uso um aplicativo da Malásia há mais de 3 anos. Esse aplicativo, ele é um aplicativo de envio em massa pelo WhatsApp. Então, eu uso essa estratégia porque eu tenho muitos contatos. Então, eu já tinha ele. Depois, quem quiser saber um pouquinho mais, pode me chamar no particular que eu posso dar mais detalhes. Ele tem um custo, né? Foi um investimento que eu fiz e eu uso ele hoje. Então, quando é pessoas próximas a mim, eu vou lá e vou falando com ela. Quando não, eu mando direto, é a mesma pergunta. Oi, como é que você tá? Tudo bem? Mesmo que seja no envio em massa. Oi, tudo bem? Dá para você escrever, dá para gravar áudio para mandar, dá para gravar por vídeo, dá para mandar de várias formas. E aí eu falo: você tá sabendo o desconto na conta de energia que o governo liberou? Essa tá sendo a mais simples e mais tá dando resultado. Aí a pessoa geralmente responde, ou que sim ou que não, a maioria responde, a maioria. Aí a pessoa vai e fala, eu não tô sabendo, então eu explico. E aí eu entendi, gente, a minha estratégia, que o menos é mais. Eu mandava muita coisa, enchia o WhatsApp da pessoa, de vídeo, mais você, Jornal Nacional, vídeo verde, né, que fala da Iguin e tal, e áudio, não sei o quê. Resultado, ninguém respondia. Ninguém respondia. E aí eu pensei, cara, quando a pessoa me manda áudio longo, um monte de mensagem, um monte de vídeo, eu vejo? Não vejo. Então por que que as pessoas vão ver o que eu tô mandando? Pra mim, tá? Cada um tem a sua estratégia. Isso é que eu deduzi por mim. E aí eu peguei e comecei a disparar essa mensagem. A pessoa respondeu. Tem uma mensagem, um script que a Fabi dividiu, que ela fala que ela representa a Vivo, né? A Vivo, ó, o grupo Vibra, a Comerc, tal, tal, tal. E ela explica. Eu até cortei um pouquinho da explicação dela. Não fico falando de dois boletos já de cara, porque a pessoa já vai pensar que é confuso, que é difícil demais, que é muita coisa. Então eu cortei uma mensagem padrão da Fabi, depois eu posso dividir lá no grupo. E aí eu envio aquela mensagem. E o vídeo verdinho. Ó, aí eu ainda explico assim, ó. Resumindo em um vídeo de 1 minuto. Porque, poxa, a pessoa não vê um vídeo de 1 minuto, né? Então, né? aí boto assim. Aí quando a pessoa me dá o retorno, aí eu vejo se ela tem dúvida, se não, você entendeu? Ah, não, eu tenho dúvida, tenho uma pergunta e tal, e aí eu vou conversando com ela. Se ela não respondeu, em um outro momento, eu etiqueto, eu uso o WhatsApp Business. Então eu uso etiqueta, a Fabi já até falou isso nos treinamentos dela, porque ela é a mestre de captação online, tá, gente? Eu sou treininha ainda, porque eu tenho na minha base 32 clientes, né? Então, assim, mas ela tem bem mais que eu. E aí, eu etiqueto essa pessoa, porque ela tem muita gente que não responde. E é verdade, né? Tem gente até que você conhece e não responde. Então, só que ela tá lá. E aí, em um outro momento, eu falo com ela de novo. Oi, fulana, tudo bem? Você conseguiu ver alguma coisa que eu te mandei? Às vezes a pessoa responde ou não. Aí eu pego e mando assim: eu vi o depoimento desse cliente, eu achei que você ia gostar de saber. Aí eu pego um depoimento. Se é um empresário, alguém que eu falei que é loja, ou alguém que tem cliente, eu mando um vídeo de empresário. Tem pet shop, né? Tem um monte de vídeo de empresário. Se é uma pessoa comum, dona de casa, tem vídeo também de pessoa que está economizando na conta de energia. Aí eu vou lá e mando. Eu vi isso aqui, lembrei de você. Tento sempre tornar muito pessoal esse contato. Porque a pessoa se conecta com pessoa. Se você ficar disparando um monte de mensagem que a pessoa pensa que eu já disparo, né? Aí a pessoa já acha que eu tô fazendo um spam. Aí se depois eu não vim com mais pessoalidade, não fecha, não retorna, né? A pessoa nem responde. Então eu faço essa estratégia e às vezes eu faço contato várias vezes. Essa semana mesmo, desse jeito aí que eu falei para vocês. Aí mando um vídeo de um cliente, aí depois eu falo assim: "Você viu no Jornal Nacional, saiu essa matéria que eu te falei. Olha só que legal." Pá, mando o Jornal Nacional. Aí eu vou fracionando as coisas que a gente tem aos poucos, não vou enfiando tudo de uma vez. Aí tem gente, essa semana eu fiz exatamente estratégia e o cara falou: Valéria, eu vi tudo que você me mandou. Não tive tempo de responder, não te respondi e eu quero fazer, só que eu dependo do meu esposo que tá viajando, que é o titular da conta. Mas eu entendi tudo que você disse. E eu não respondi, realmente foi uma falha minha. Quantas pessoas, às vezes, a gente manda mensagem pra gente e a gente não responde, né? De fato. E aí ela respondeu assim, eu falei, opa, então funcionou, né? Porque ela tá em stand-by, mas ela entendeu aos poucos o que eu queria dizer para ela.
E aí a gente vai entender se o cliente vai fechar ou não, né? Dentro desse contexto, você vai mandando isso aos poucos. E aí você mandou, às vezes, um por semana, dois, a pessoa não falou nada, paciência, bola para frente, vamos falando com mais gente, né? Vamos falando com mais gente. E nessa estratégia tem áudio, né? Eu sei que talvez você tenha poucos clientes, poucos contatos, você pode gravar um áudio, grava um áudio, fulano, tudo bem? Ou fala com o nome, ou não fala. Oi, fulano, não sei o quê. Então, você está sabendo de um desconto que teve? Então, lembrei de você, você paga conta cara? E aí você vai entendendo e você pode ir mudando, né? Não existe um padrão igual para todo mundo. Existe o que vai funcionar melhor. Então, eu faço isso. Eu testo várias coisas. Às vezes eu mando vídeo, só um vídeo para a pessoa. Você viu isso aqui? Ah, manda um vídeo, manda um áudio, mando assim. Então eu vou mesclando para captação de clientes dessa forma. Muito bem. Gente, o que é que ela merece, ó? Palminhas. Gente, Ó, não pode. existe, como ela disse, não existe uma regra, mas existe um padrão que tem funcionado, gente. É simples, o menos é mais, funciona para tudo, né? Despertar a curiosidade, deixar uma pergunta. Você botou alguma coisa, deixa uma pergunta, certo? E eu gostei do que ela falou aí, né? Eu mesmo, às vezes, deixo para ver uma mensagem depois e a gente esquece. Não quer dizer, né, quando o cliente não responde, que ele não quer o desconto ou que ele não se interessa, né? Às vezes, gente, a gente tem que trabalhar o nosso emocional, de inteligência emocional. Esse mês nós vamos ter outro treinamento emocional, tá? Porque trabalhar o nosso psicológico é importante para todas as facetas da nossa vida, né? Desde o casamento, a amizade, relacionamentos, e no trabalho não é diferente, né? E aí essa questão me fez lembrar isso, né? Porque às vezes quando a pessoa ignora a gente, se a gente tem a ferida da rejeição, a gente já se fecha e acha que nunca mais eu vou falar com a pessoa sobre isso. Será que não é uma feridazinha emocional que está fazendo a gente se travar? Será que realmente a pessoa não tem interesse? Ou é simplesmente ela está ocupada e não respondeu no momento, né? Então a gente precisa, né, trabalhar essas questões e ser persistente. Não é aquele persistente chato, né? É aquele persistente razoável, dando tempo para a pessoa realmente responder, respirar ou até perguntar, né? Você prefere que eu te explico por mensagem ou numa ligação de 3 minutinhos? Que hora você está com mais tempo, né? Então, assim a gente vai descobrir se é porque ela realmente não quer, né? Depois de fazer esse fluxo aí de gerar curiosidade, né? Deixar uma informação, deixar uma pergunta. Aí, se você for vendo que está meio perdida a conversa, faz uma pergunta específica, né? É muito bom, Valéria, isso é demais. Ela acho que no último dia ela bateu 3 prós jogando portabilidade também, né? Sim, o que é que Eu tu fiz essa faz estratégia agora que a, da portabilidade? O que é que tu tá falando pro povo fazer tanta portabilidade, hein? a portabilidade, ó, eu, Valéria, particularmente, eu fiz a minha portabilidade do meu marido. Aí quetei, né, com a Uhum. portabilidade. E ela. Aí, quando foi esse mês, eu coloquei uma licenciada no domingo, segunda-feira era o último dia do mês, né? Domingo conseguimos liberar o voucher das dois prós do mês, aí dei uma licença. Foi bem o que a Fê falou mesmo, a gente fez uma negociação, jogamos um cliente para outra e ela conseguiu a dela. Aí eu falei, agora nós vamos trabalhar firme. E o que é mais fácil é portabilidade. Mais fácil, né? O que vai te dar um retorno rápido e que vai ser mais possível ali é a portabilidade. Aí eu falei assim, então vamos focar. E aí eu peguei e comecei a contatar as pessoas. E aí eu falei assim, fulano, eu comecei pelo meu hall de amigos mais próximos, né? Nesse sentido aí da portabilidade. E aí da energia também, né? Geralmente a gente sempre consegue, começa com as pessoas mais perto. E aí eu falei assim, você paga plano de telefonia? Falo direto ao assunto mesmo. Você tá pagando plano de telefonia? Tá pagando caro? Aí alguns falam, né? Tô pagando 40, 45, uns estão pagando bem mais caro, 69. Eu falei, e tá te agradando a sua, né,
A sua operadora consegue te atender bem? Alguns reclamam, alguns falam que sim, mais ou menos, né? Então eu fui sentindo isso. E eu vi que algumas pessoas estavam pagando bem caro. E aí eu fui e joguei logo aquele videozinho, né? Aquele da telefonia, do WhatsApp limitado. Falei, olha, eu tenho a iGreen desde o começo, né, gente? Então, se eu tenho propriedade para falar da iGreen, porque eu tenho a iGreen de telefonia. Eu falei assim, olha, eu tô. E aí eu falo da minha experiência. Então, se você já tem a tua experiência, você já pode falar com propriedade sobre a operadora, sobre a nossa operadora. Olha, é assim, os benefícios dela são esses, né? Acumula internet e tal, tem vários planos, não tem fidelidade. Então, eu comecei a falar com ela com as pessoas sobre os benefícios, clubes de vantagens. Então, assim, eu tô gostando bastante. Olha como é acessível os planos. Aí mandei para a pessoa. E aí, alguns responderam que tinham fidelidade, né? Aquelas questões mesmo, como da energia, alguns não podem fazer. Outros, eu comprei um telefone, o meu é pós, não posso sair agora, né? Eu tô pagando muito baratinho, não quero sair. Tudo bem, tive vários nãos, mas eu fechei os 5 sims que eu precisava, né? Consegui fazer as 5 portabilidades com a estratégia, Em um realmente dia. mandando Em aquele. um dia, gente. Desculpa Em aí. um dia, Não é em um mês, não, é em um dia. Só para vocês terem uma em ideia que dá tempo. um dia. Tempo, Aí dá eu falei, cara, se eu certo. fechei em um dia 5, então eu sou capaz, eu vou investir nesse negócio dessa portabilidade aqui, vou ganhar dinheiro com esse negócio. É, Tava perdendo tempo, ganhei, consegui fechar 5 em um dia, né? E a gente conseguiu fechar o Pro. Então, assim, é possível. É possível. Você vai ter vários nãos, mas você vai chegar perto dos sim que você precisa. Então, eu. E dá trabalho mesmo, dá dor de cabeça, a gente fica nervoso, ansioso. Falei, mas enquanto eu não fechar esse negócio, eu não sossego. A minha última portabilidade estava acabando a live. Estava acabando a live do Thiago. A minha última 10 portabilidade da foi 10 noite. para 10 10 da da noite. noite. Mas eu fechei, Gente, eu mas me eu diverti. fechei. Eu me diverti nesse fechamento. Tinha uma. Você quer ver se ela tá aqui, a Geralda. Ela é ouro, viu? A Geralda tava. Ela tem uns 72 anos, tá, gente? Geralda. Ela, 10h45. Vê se eu já baixei Pro. Eu preciso de mais alguém atrás ainda de Cara, alguém. Não tem ainda alguém para assinar. Se precisar, eu mando assinar agora. Então, assim, dá tempo, dá tempo. Faltava uma hora, mas a danada bateu o Pro, viu? Com 72 anos, 10h45 da noite. Então, assim, gente, é como diz ela, já vai bater o Pro nessa semana, né? Já tá aí com 2 assinadas e 2 para assinar. Ela disse: não vou deixar para a última hora. Ô, comédia. Mas é isso. E me diz aí como é que você faz o patrocínio responsável, né? Para ampliar aqui essa ideia. Você colocou 11 pessoas, aliás, já tem aí 13, né? 13, são 15. 13 mais 2 voucher, né? 13 no total. 13 no total. Na verdade, fizemos 12 prós, né? O terceiro, o voucher, ele foi liberado ontem, e aí a gente está trabalhando já no Pro. Mas aí foram 12, eu contei errado aqui. Mas eu quero falar sobre a licença, como que eu tenho captado, né? Primeiro, Eu tô pulando aqui, é que eu gente. falei de cliente, mas não falei de licenciado, né? Não, E eu é sei que é importante, vai. É isso que é importante, gente. Vou tentar ser breve, porque eu não tenho muita coisa, mas vou tentar resumir. Eu fiz um levantamento desses 12 pagos, né? Desses 11 pagos, o que que eu tinha feito para trazer essas pessoas, né? E aí eu destaquei alguns pontos importantes. Um deles foi status no WhatsApp. E aí eu quero dizer para você, né, que posta no WhatsApp, que você tem essa constância de ser, vamos dizer assim, intencional no seu WhatsApp. Eu divido a minha postagem no que eu quero para o dia. Então eu faço assim, eu quero captar licenciado. E aí eu vou postar o quê? Eu vou postar depoimento de quem já chegou onde eu quis, eu vou postar vídeo, eu vou postar experiência, eu vou falar do negócio, eu vou postando intencional sobre aquilo. Eu quero captar cliente, eu faço a mesma estratégia. Então, assim, usa o seu status como uma ferramenta para você, de trabalho mesmo, né? E assim, eu quero dizer que eu já fiz vários negócios, e uma vez uma pessoa falou assim para mim, foi até meu primo da minha família, falou, Valéria,
Você faz tanta coisa, a gente não sabe de fato o que que você faz, e às vezes você gasta tanto tempo com tanta coisa e não chega a lugar nenhum. Cara, aquilo pra mim foi um tapa na minha cara. De verdade. Eu fiquei com um sentimento ruim dele, mas depois eu falei, ele tá certo. Porque se você divide o seu status com um outro negócio que você tem, não tô falando que tá errado, porque às vezes você ainda não tem a renda que você precisa, você tem que se dividir mesmo em outras coisas. Mas aí você posta isso, aí posta indicação de Shopee, aí posta um texto, posta um negócio. A pessoa não sabe o que que você faz, ela não entende, fica complicado para ela. E quando você falar que você está trabalhando na iGreen e que é um negócio sustentável, de financeiro, que pode dar um resultado, talvez ela nem coloque tanto para você, porque você trabalha com 150 negócios, um modo exagerado de dizer, né? Mas você faz 1.000 coisas que às vezes te dá um retorno pequenininho de cada, e aí você não consegue desenvolver nada. Então, assim, a minha experiência é essa, né? Seja específico no seu status, use ele. Se você trabalha com outro negócio, talvez não misture, né? Você quer postar hoje outro negócio que você tem, posta, mas outro dia você posta a green. Muito misturado, eu acho que não funciona legal. Você não converte nada e as pessoas ficam confusas do que de fato você faz e o que de fato te dá retorno. Porque para eu dizer, nossa, a Eguin é muito bom, dá muito retorno. Tá, e você tá trabalhando com limpa-nome, com venda de shake, e aí, né, assim, não dá tanta propriedade. Eu entendi isso. E às vezes você está gastando muita energia em várias coisinhas, e talvez se você gastasse um pouquinho mais de tempo com a Eguin focado, você ia ter um resultado melhor. Então, o status é uma ferramenta que eu uso fortemente. O Instagram, apesar de eu não ser profissional, não me encaro como profissional, faço meio bem amador mesmo. Tem gente que faz muito melhor que eu, mas eu sou constante. Eu procuro ser muito constante mesmo, né, em falar do negócio, tanto no Instagram. O TikTok eu comecei agora, assim, eu tenho um TikTok, estou colocando algumas coisas, e aí o que eu pego do Instagram eu jogo no TikTok também, usando as redes sociais para trazer para as pessoas me verem. Quer dizer que todo mundo veio de lá? Não, mas quer dizer que tem gente que me acompanha e fala: Nossa, eu tô sabendo, o negócio que você tá fazendo tá dando certo, né? Tem gente que bota no direct, parabéns, me elogia, né? Teve a questão da moto. Gente que não fala comigo, mas a pessoa tá lá vendo o meu story todos os dias. Eu olho lá o relatório de quem tá vendo. E a pessoa tá todo dia me vendo. Então, assim, uma hora, quem sabe? Pode vir de lá, né? Mas eu vi que o status teve uma convenção, eu fechei pessoas já que viram o meu status, grupos pessoais. Então, assim, se você tem grupos, você está inserido em algum grupo, procure postar lá, né? O Facebook tem 1 milhão de grupos, né? Eu não tive resultado ainda, mas grupo da minha cidade, de coisas da minha cidade, eu trouxe uma licenciada de um grupo, né? Indicação, e essa indicação veio do status. Uma pessoa viu meu status e indicou a terceira pessoa para falar comigo sobre a Green, e aí essa pessoa entrou e fechou o negócio. Então, porque veio do status. Grupos que eu estava falando, uma outra coisa que eu faço, que eu fiz também que deu resultado. Áudio intencional. Eu fiz um áudio, estava até vendo todos os históricos de licenciado, como é que foi nossas primeiras conversas. E aí eu fiz áudios intencionais. Olha, eu queria falar para vocês de uma oportunidade assim que eu acho, na minha opinião, utilidade pública. Aí a pessoa, utilidade pública de quê? Como assim? Eu falei, não, desconto na conta de energia, uma coisa que todo mundo quer, não é verdade? É verdade, menina, como que é isso e tal, tal, tal. E você acredita que dá para fazer até renda extra com isso? Olha, dá para ganhar dinheiro você captando contas de energia também. Então eu uso o desconto para chamar a atenção da pessoa e depois eu falo da renda extra. E aí quando eu usei isso com uma amiga, ela pegou e falou: "Ah, eu quero saber como é que é". E aí eu fiz, que já entra já na outra estratégia, APN particular, né? Ou seja, eu comecei a vencer os meus medos, os meus desafios, o meu nervosismo de fazer uma apresentação de negócio. Eu falei, cara, se todo mundo tá fazendo, né? Tem lá a Eguin libera lá para você o PDF de tudo pronto. Por que que eu não vou fazer? Vou fazer. Fiz, eu acho que até hoje fiz 3 apresentações. E aí, na minha segunda apresentação, essa pessoa que se interessou no meu áudio, eu falei, ó, vou fazer uma apresentação hoje. E aí fiz a apresentação, só tinha ela e mais 2 pessoas, ela fechou no mesmo dia. Então, assim, postagem em grupos, status, rede social que você tem que já envolve, né, também. Áudios,
intencionais nesse sentido. Eu queria trazer novos licenciados. Conta a tua história. A sua história com certeza é motivadora. Assim como para mim, a minha é motivadora. Eu vim de vários negócios. Então eu falei assim, não tem como errar mais. Então eu posso contar que eu me frustrei com o negócio e eu encontrei um negócio muito bom. Então isso é interessante. Para muita gente é interessante. E talvez essa pessoa tá buscando isso também. Então eu fiz áudios, APNs, grupo VIP. Teve uma pessoa que ficou 2 meses no grupo. 2 meses. Aí eu postava uma coisinha, postava outra, nanã, aí um videozinho, um negócio que a Fê até fala muito, né? De grupo VIP. Ah, você quer entrar no meu grupo VIP? Então eu fiz também. Eu tenho um grupo que tem 15 pessoas. Ninguém fala nada, mas eu tô lá, tô lá. E aí, de vez em quando, eu faço isso, chamo no particular. E aí, você tá bem? Tudo bom? Tá gostando? Tem visto alguma coisa? Às vezes a pessoa responde, às vezes não, mas tá lá. E uma pessoa fechou de grupo VIP. Ela ficou vendo as coisas, gostou e tá aqui também hoje aqui de grupo VIP. Então, assim, apresentação resumida, isso que a Fê falou, né? Depois a gente pode listar no grupo lá essas estratégias, né? Apresentação resumida, mando muito para as pessoas e depois liguei. Inclusive, uma que está aqui também foi assim: mandei a apresentação resumida, você conseguiu assistir? Ah, primeiro eu fiz esse contato, né? Olha, renda extra, eu mandei, eu usei até o vídeo do Tiago, quando ele fala sobre o negócio, né? 59 segundos esse vídeo dele. Já tem um tempinho, uns meses, não é de agora, não. Aí ele fala do negócio, eu mandei esse vídeo com uma mensagem: renda extra, será que te interessa ganhar tanto a tanto? E aí a pessoa respondeu: eu quero. Aí eu peguei e mandei a resumida da Fê, e depois eu falei assim: posso te ligar para a gente tirar dúvida? Ficamos 1 hora conversando, ela e o marido, e ela não tinha condições. E aí já quero entrar em outro ponto, né? Que a questão financeira, ela é bem uma coisa bem frequente que as pessoas falam. Só que todas essas pessoas, esses 11 licenciados que acreditaram e deram um sim, de cara eles não tinham condição. Eu acho que só uma pessoa que falou assim: não, vou fechar agora. Que eu fiz uma apresentação cara a cara mesmo com ela. Falei, expliquei do negócio, a gente estava na casa conversando, e eu fui falando da iguinha, ela falou, quero fazer, vamos fechar agora. Única. Os outros 10, né, sempre teve esse desafio, porque você não está preparado para, de repente, desembolsar 2 mil, tudo bem. Né? E às vezes você nem tem uma reserva sobre aquilo. E aí, mas o grande passe é você não deixar essa pessoa. Se você percebeu que ela gostou do negócio, que ela está interessada, alimenta ela, deixa ela lá numa etiqueta. Eu faço etiqueta de todo mundo que mostrou interesse da Igreja. Eu coloco lá no meu WhatsApp. E eu vou falando com aquela pessoa sempre. Ah, tem uma promoção, eu mando. Ah, tem um vídeo de alguém, eu mando. Tem isso, tem aquilo, eu mando. E aí, para não extrapolar o horário, eu queria falar só a deixa final. Estou emendando tudo aqui, né, Fê? Eu não queria deixar de falar essas últimas coisas aqui. Fala. Nossa, Fala que nós te ouvimos. fala que você me ouve. Eu não posso passar do horário, né, gente? E aí, os insights, gente, que eu quero deixar aqui para vocês, que funciona comigo, tá? Tenha um porquê forte, faça sacrifício, descubra qual é a regra do jogo, né? Consistência e não dê desculpas. O porquê forte. Se você não souber o que, que você quer na iGreen, você pode desistir por qualquer motivo. Porque o suporte não te respondeu direito, ou porque o seu cliente não fechou, por isso, por aquilo. A gente vai achar um monte de coisas para a gente desistir. Se você tiver um porquê forte, eu tenho 37 anos. Eu já fiz vários empreendimentos, né? Comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos. E quando eu encontrei a Iguinha, eu falei assim: eu vou fazer esse negócio dar certo. É meio igual o Sons e o Morvão falou. Eu vou fazer dar certo e não vou desistir até eu vencer, né? Até eu conquistar o meu objetivo, eu não vou desistir. Não importa. É um porquê por causa do meu marido, é pela minha mãe, é pelo meu pai, por pessoas que eu amo, que eu quero, né, fazer algo melhor por elas. Então você tem que descobrir o seu porquê. Porque eu ouço muita coisa, como a Fê deve ouvir, que ela tem muito mais licenciado, né? Ai, por isso, ai, porque que tá difícil, não tô dando conta, ai, vou desistir, ai, o cliente disse não, ai, não deu certo, ai, não fui pro, ai, 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 ai. Então, se você não tiver um claro, você vai desistir no Noite a primeiro momento. todos. Sacrifício. Gente, a gente precisa fazer um sacrifício, né? Para você alcançar um objetivo. Eu vejo às vezes as pessoas falando, não tenho tempo, ai, tá difícil, ai, é complicado. Ó, eu tenho um licenciado que entrou recente, que ele tem 2, 3 empregos,
Domingo à tarde ele estava falando comigo que estava fechando um depósito. E assim, é um sacrifício que você vai fazer. Ou você faz isso para você ter um resultado, ou você vai continuar com o resultado que você tem. Vai ter que fazer sacrifício, é verdade. Não vai ser para sempre, mas até você alcançar o seu resultado, vai ter que fazer sacrifício, vai ter que se esforçar mais, principalmente se você trabalha com outras coisas, né? Talvez você vai ter que dedicar um tempo extra. Ai, como que eu faço? Vai arrumar, né? E a regra do jogo, novos licenciados. Se você, igual a Fê explicou, né? Assim, tem licenciados no meu time que não querem construir, né, uma equipe. E tá tudo certo, você vai trilhar o seu caminho sozinho, e aí você vai chegar onde você quiser chegar, dependendo apenas do seu esforço. Mas saiba que esse caminho vai ser mais difícil, né? Vai ser mais difícil porque você vai depender só do seu esforço. Então, se você não conseguir fazer aqueles clientes daquele mês, você ficar doente, acontecer alguma coisa, vai ser mais complicado para você alcançar suas metas. Se você tiver um time com você, você vai chegar mais longe. Consistência, né? A outra coisa que me faz, né? Seja todo dia, coloque ali um tijolinho no seu negócio. Tire um tempinho. Se você só tem uma hora, trabalhe aquela uma hora com dedicação. Faça valer a pena, né? Você tem 30 minutos, hoje não deu, amanhã eu vou fazer um pouquinho mais. Sábado, talvez, eu vou trabalhar um pouquinho mais, porque eu não trabalhei a semana. Talvez domingo eu vou contatar algumas pessoas. Consistência. Você tem que ter uma meta, uma consistência, um tempo de trabalho para você alcançar um resultado. E não dá desculpa, né, gente? A gente é muito profissional em se desculpar, né? Pelas coisas que a gente não conseguiu alcançar. A gente é mestre nisso, né? Então, realmente, a gente tem que não dar desculpas, o resultado é mérito seu, tanto positivo como negativo. É claro que existem desculpas válidas, né? Porque o tempo imprevisto está aí para todo mundo, mas às vezes a gente usa, né? Ai, que isso, que aquilo, para poder justificar as nossas próprias faltas de empenho, talvez da gente, né? Talvez não foi um mês bom mesmo. Mas é isso, sim que você precisa é o seu, né? Não desista enquanto você não vencer. E se alguém conseguiu, a gente também pode conseguir. É isso. E... É isso aí, muito bem, gente, muito bom mesmo, né? A gente é muito grata aí, Valéria, por compartilhar aí sua experiência, né, de forma generosa. E é muito motivador, né, trabalhar. Quando eu gostei desse final aí, ó, o único sim que você tem que, né, tá procurando é o seu, né? Não aceite a perda. Eu já percebi que tem gente que aceitou a perda, né? Tipo assim, esse negócio não é para mim, já desistiu, já deu não para você mesmo, né? Então, não sei, às vezes a comparação, às vezes tem uma dificuldade, aí já acha que não é para ele, às vezes passou a não ter a confiança na empresa, se você não confia na empresa, realmente você não tem como desenvolver, né? Gente, eu não sei vocês qual é o nível da crença nesse negócio de vocês, mas a minha está mais alta do que nunca. Eu, assim, desde a primeira Connect, eu não perco nenhuma, porque eu passei a entender como é a diretoria, como é a direção, né? Mais um ano agora, dia 16, vai fazer já a iGreen que eu estou fazendo, e assim, a cada dia a iGreen me surpreende positivamente, com a honestidade, com assim, tudo, a transparência, né? Quando há uma inconsistência no sistema, esses dias alguns pegaram, né? Questão de quilowatts baixou, né? Ficou com saldo negativo. Gente, calma, esse é um sistema operacional sendo atualizado, ninguém é prejudicado. Você vê que dia primeiro teve essa inconsistência, que ele botou até meio-dia, né? Até meio-dia para a galera fechar o PRO, porque a gente ficou colocando, gente, tem uma senhora de 72 só tem 2 anos tentando bater o PRO antes da meia-noite e outros lá na luta. Aí ele ampliou até meio-dia para dar tempo a gente bater o PRO. Só que teve a segunda inconsistência. Ele falou, então vai ampliar para o resto do dia para não prejudicar. Gente, a empresa não quer prejudicar. Então, quando há uma coisa que você pensa assim, isso daqui aconteceu, isso aqui não querendo pegar meu bônus, isso não existe. Eu já vi coisa que tinha tudo para a iGreen, nem sequer dá, nem estava bem no direito, ela ajeitou e pagou. Muita coisa eu vi nesse ano. Então, assim, confie na empresa que vocês pagaram a licença, né? Realmente
é uma empresa muito confiável de se trabalhar, né? Tenham paciência com os coitados do suporte, que atende 10 mil licenciados, 125 mil clientes, né? Então, bora ter paciência com eles e assim, né? Assim fazer um excelente trabalho em equipe, né? Que é o que nós somos. E vamos finalizar, na verdade, vamos continuar aqui nesse mesmo link, tá, gente? Eu vou fechar, eu vou parar a gravação aqui, tá? E vou fechar e vou abrir de novo, né? Para poder dar. Não, acho que nem precisa. Eu vou só pausar e depois continuar na outra.